voltei para a parte 2 da live com o Caio Fraga, professor de História. O papo tá bom, então a gente resolveu, né? A gente resolveu não, né? Foi uma coisa meio ditatorial. Eu resolvi voltar com mais um pouquinho de live com ele. Baju, beijo enorme. Muito legal você estar aqui. Legal demais. Mari, Bruno. Aí, viu? A galera tá voltando. Fala Demais. aí, galera. Então, vamos Só lá. para concluir, então, aquela questão. Então, resumindo, é, foi exposto ali naquele artigo que nós temos essa defesa do STF pela Constituição que pode brecar essa onda. A gente não sabe até quando. Então, por isso, acho que por isso, eles começaram a pegar mais no pé dessa coisa da fake news, dessas investigações que estão há muito tempo enrolando. Eu acompanhando o noticiário nessas últimas semanas, os comentaristas políticos eles atentaram por uma coisa que eu não tinha percebido. Eu nunca parei de perceber, na verdade. No Hum, STF, raramente, quase nunca, eles têm uma decisão unânime sobre as coisas. E para essa questão agora, essas manifestações pró regime militar e tudo mais, eles estão em uníssono, né, uma voz única, condenando e querendo investigar e querendo chegar É ao autor óbvio, dessas né? coisas. Quando você vê um ministro dizendo que tem que fechar, aponta para o prédio, né? E diz, a gente tem que fechar aquilo ali, enfim, e verbalizar que estaria disposto a matar alguém, enfim, tem que se tomar uma. É, Eu acho que a postura ainda foi muito branda, né? Eu não sei, na nossa ignorância, né? Porque dentro dos trâmites da política tem coisas que a gente não consegue a entender. gente quer para agora, né? Que tá errado. A gente quer para agora. Como diz minha mãe, ela pergunta para mim: não tem ninguém para tirar esse cara lá da presidência, não? É verdade. Mas tem coisas que a gente não consegue, mas o STF não pode se calar num momento como esse e se curvar, né, a um grupo de ministros comandados por uma pessoa que está ocupando a presidência, que age de forma tão vil, né? É preocupante Sim. demais. Enfim, a democracia tem que vencer e tem mais que fundo nessa CPI das fake news mesmo. E, Isso. E a assim, gente tem que eu prestar queria atenção também, né? ser aluna Fala. de jornalismo nesse momento, porque eu ia adorar pesquisar sobre as fake news e as leituras semióticas em relação a todas as matérias que circulam, porque realmente a gente. E fica uma guerra, né, Caio? Você falando aí que leu no Diplomatique, e aí as pessoas não têm muita referência de onde ler as coisas, têm medo de em qual veículo acreditar. Como as pessoas não têm o senso crítico formado, né? Boa parte da população brasileira não tem senso crítico formado, é muito difícil para elas conseguirem avaliar o que é uma fake news, né? E em Sim. que não é um A veículo só. famosa corrente do Zap. Exato. É, né? Poxa, eu vi uma charge ontem ou hoje que falava sobre falar mal dos cientistas, não acredita que a Covid existe, mas acredita que o alho cura o coronavírus, sabe? Porque agora ele Sim. disse isso, né? Que o alho, você amassa o alho, sei lá, e você está curado. E o alho tá caro, hein? E o alho Disparou aí. e vai ficar mais, né? Vai ser É, igual o tomate daquela vez, mas foi por outros motivos, né? sim. Mas vai ficar mais caro. Mas aproveitando essa questão da política e do governo atual e tudo mais, fake news, e o STF tendo que se mobilizar dessa forma para conseguir garantir a manutenção da democracia, aproveitando que a gente está aqui no portal cultural, artes, música e tudo mais, eu acho que eu queria deixar também essa mensagem. Pode me criticar, pode achar que eu estou errado, a gente pode debater, mas eu acho que já chegou no limite da gente ter aquele tipo de discurso que é muito comum, inclusive no underground. Ah, voto nulo não alimenta parasitas. A política é tudo A ou B. Eu acho que não dá mais para a gente ficar ignorando o jogo político.
A Não, gente, querendo ou não, a política é essa, está funcionando dessa forma. Se vai mudar ou não depende da gente também, de certa exato. forma. Ainda mais quem quer uma coisa mais radical, um anarquismo, coisa do tipo, procura, se associa, né? Vai em sindicatos do tipo. Mas, assim, essa coisa de votar nulo ou qualquer coisa, ou branco, essa questão que a gente está debatendo essa semana aí dos 30%, 70%, né? E o Uhum, cara com 30% conseguiu. E exato. esses 70% estão pulverizados. E a galera que não vota, que não liga, que não ligo para a política, eu voto nulo, eu não vou votar, eu pago multa. Essa galera é até uma porcentagem maior, então eu acredito que até mais de 50%, ou pelo menos, me desculpa que eu sou de humanas, não sou de exatas, mas os 70% deveria ser mais gente, né? Se você Sim. botar no tabuleiro toda essa galera que está a par da política. E quando Uhum. você está a par, você vai aceitar o que a minoria organizada fizer. Pois é, essa é Então, a grande questão do. Eu fiquei muito irritada com alguns amigos que estudam, que têm ideias muito claras, que falaram que preferiram votar nulo ou não ir votar, ficar em casa tomando sua cerveja, porque não ia mudar nada mesmo. Bom, e vai mudar sim, desse jeito que a gente está agora, o Bolsonaro no poder. se a gente acredita no faça você mesmo, né, no cada um fazendo, porque assim, eu tenho uma visão do faça você mesmo que para mim não é uma visão egoísta, pelo contrário, o faça você mesmo é cada um fazendo um pouco para que o todo cresça e evolua de alguma forma, né? Você acreditar em algo e fazer a sua parte por aquilo, né? Isso para mim é o Sim. faça você mesmo, né? Apesar de já ter ouvido alguns discursos de que a pessoa entende que faça você mesmo é alguém fazendo alguma coisa individualmente só para ela e pronto, acabou, não. O faça você mesmo é quando você organiza desde de um evento, né? Quantos eventos faça você mesmo a gente já fez na vida? Foi cada um pagando seu Exatamente. ingresso para que pudesse conseguir trazer a banda para tocar, enfim, e isso vai em outras, seja E isso é no política. Isso é um isso, exercício, né? Isso é uma cultura, é um modo de vida, né? isso você trabalhar no projeto do Enem para pessoas menos favorecidas, né, de áreas mais pobres, que seja. Isso é um faça você mesmo, isso é você doando o seu tempo para que aquelas pessoas consigam ter um acesso à educação e alcancem algo maior, né? Tenham acesso ao pensamento crítico. Então, quando alguém Sim. diz que não vai votar porque o que ele faz não vai mudar nada, pelo amor, não entendeu nada de nada a vida inteira. Não, a gente tem que fazer um esforço mínimo, por mais que a gente não goste de política, não quer se envolver, todo mundo é errado, não confia em ninguém. É Como a porque Baju acabou de falar ali, há muito tempo eu voto nulo. Tenta, é, procura alguém, procura algum partido pelo menos, vota no partido. Não vai decorar vereador, prefeito. Procura um partido com o mínimo de coisa semelhante com você e acompanha ele, cobra ele. exato. Ó, o Diego está perguntando aqui se essa questão do voto nulo não mostra que deveríamos ter uma evolução para o voto deixar de ser obrigatório. Olha, se no Brasil, na minha opinião, se o voto deixar de ser obrigatório, ele vai ser muito mais de cabresto do que ele já é. É o que acontece nos Estados Unidos, né? Eles tentam convencer as pessoas a irem votar. Sim, Quem vota nulo porque é obrigatório, num regime que não fosse obrigatório, ela simplesmente não iria votar. Esses 30% que estão fazendo, estão se organizando, teriam até mais força. pois Apesar de que realmente eu acho indiferente ser obrigatório ou não, nesse ponto de vista. eu A questão aqui é. acho que Desculpa, se não, não, desculpa, é que vai se lá. não fosse obrigatório, e a gente conhece todo o histórico brasileiro de coronelismo, de tudo isso, as pessoas iam convencer as outras, dando o saco de cimento, a dentadura, o que fosse, e essas pessoas iriam lá votar no partido fascista, E é o que acontece, né? As pessoas ganham cargo comissionado. sabe? Eu moro em Nova Iguaçu, uma cidade da Baixada Fluminense, tem bairros periféricos. Eu já conheci candidatos a vereador e tal, que enchiam Kombi para levar as pessoas para votarem. E se votasse nele, dava carona para ir votar. Gente, você não tem par de pernas para poder ir andando no seu local de votação, não? E um Sabe? exemplo para você ver, um exemplo de pequenos grupos se organizados começa a fazer diferença.
Você falou da Congo, você me lembrou dos exemplos das igrejas evangélicas, elas fazem isso também. Sim, Mas eles são organizados, existe um plano ali para ocupar a política. Eles entenderam que o jogo é esse e a forma de participar é essa, e isso vai sendo feito. Então, é, eu não vou conseguir falar e ler ao mesmo tempo, daqui a pouco eu vou ler. É, então, assim, cobra. Procura alguém, não diga nível de presidente, de governador não, mas assim, na cidade, né? sim, Ainda mais a gente que vive em volta de arte, cultura, show, tudo mais, sempre tem alguém, algum núcleo, algum coletivo que está tentando se politizar. Então, se você conhece alguém que está engajado nesse sentido, dá um apoio à pessoa e acompanha. E vai exatamente. pesquisando, vai cobrando. Ué, a Porque gente no ato tem, da. tem você falou disso e me lembrou um exemplo muito claro, que é o Kiki Brown do Leptospirose, que é vereador na cidade dele, e ele luta pela cultura lá dentro de uma forma muito ferrenha, inclusive agora, depois eu vou até pesquisar e jogar no portal Revoluta, vai ter um curso sobre a lei Aldir Blanc, que é de incentivo à cultura, né? E vai ter um curso online para que as pessoas entendam como se enquadrar na lei para aprovar os projetos, e ele exigiu que dentro da cidade dele, eu esqueci, gente, desculpa, eu esqueci qual é a cidade do Kik, é interior de São Paulo. Ele exigiu que pessoas da prefeitura fizessem curso e lessem a respeito para poderem implantar a lei no município e as pessoas serem atendidas, sabe? Então, é isso que falta. O que você está Sim. falando faz muito sentido. E Se isso é você... só o início, né? Porque você vai. Quando a gente conseguir se organizar e chegar lá, vai ter blocos e blocos daquela má política que está organizada ali há anos, ela não vai aceitar a gente ali à toa. Então, por Exatamente. exemplo, você falou do e travou. Enfim, da banda. Eu tenho um amigo que tocava no Sada Cáustica, a banda daqui da região nossa. Ele é professor de geografia hoje. Uhum. Ele tem partido e vai tentar agora a candidatura e tudo mais para vereador na cidade dele. E ele já veio me mostrar que ele tem projetos, mas assim, ele já tem uma noção, ele já é dentro de partido e tudo mais. Ele já tem uma noção de que ele quer fazer projetos pequenos, ajustes em leis que já existem, coisa de distância de calçada, coisa pequena assim, Uhum. que ele quer aos poucos ir colocando sem eles perceberem, os grandes, né, perceberem, para depois que ele conseguir fazer um conjunto de mudanças ali, ele chegar e exigir que a prefeitura mude alguma situação no centro da cidade dele que eu não vou me lembrar Entendi. agora. Ele, como geógrafo, né, urbanista, ele tem todo esse Bacana. cuidado. Fora É também, ele isso. já pensa num pacote cultural para incentivar esporte e cultura para a molecada e tudo mais. Então, assim, Uhum. são essas ideias que a gente tem que começar a tentar fazer. Sim. Um exemplo, por exemplo, é ótimo. Mas o pessoal de São Paulo faz que eu acho fenomenal. Aquelas viradas que eles fazem, virada cultural. Sim. É que eu nem É sei se vai política. ter. A Vanessa Castro está aí, ela é super envolvida com cultura em São Paulo, uma querida que é de Guarulhos. De repente ela pode até comentar se ainda vai ter verdurada, Van. Eu tinha lido alguma coisa de alguns amigos comentando que não teria mais a verdurada, não por conta da pandemia, mas por questões políticas. Mas sim, as verduradas são. As verduradas, as viradas, desculpa. As viradas culturais são ambientes públicos que as pessoas tomavam. Eu tive a oportunidade de ir, e lógico que tem o caos de quando você deixa uma coisa pública, né, e as pessoas têm acesso total. Tem os momentos de caos, mas, no geral, é um projeto muito importante. Pô, Living Colo veio tocar na virada cultural, sabe? Eu vi várias bandas legais Suicide, brasileiras. se não me engano, Quem? não teve uma edição? Suicide Tennis? Eu acho que sim. Não tenho certeza. Acho que sim. Eu tava em Recife nesse ano que eles tocaram na virada. E fora as bandas nacionais que tocam, né? E dando espaço para todo E as mundo. pessoas, né? Você movimenta as pessoas nas ruas e Sim, tal, e isso faz diferença também. inclusive o João e o Barata, eles fizeram o palco teste, né? Que era com música mais extrema. Então, isso tudo é parte dessa predisposição de dialogar com o político, que não adianta, a gente vive no meio social e político, a Sim, gente sim. precisa disso, né? E faz diferença.
Faz diferença, A porque a gente, por cidade exemplo, funciona de uma forma muito mais, respira muito mais cultura, respira muito mais igualdade, né? Do que e o que a você gente. sai, você vive a cidade, você conhece outras áreas. Exato. A gente tem o exemplo de Maricá aqui no Rio, que teve aqueles ônibus gratuitos uns anos atrás, não sei como é que está lá hoje. Aquilo parece nada, mas aquilo movimentou o comércio da cidade, movimentou pessoas. Ô, Tinha Caio, report... Maricá tá um espetáculo. O Marcelo Ramones, que tocava no Copos Sujos, ele está morando lá. E ele comentou Uhum. que tem dois hospitais, eles montaram dois hospitais para atender a pandemia, fizeram barreira sanitária, fizeram um trabalho incrível lá e já vinham fazendo antes da pandemia. E ele falou que foi a melhor coisa que ele fez na vida dele foi mudar para lá. A qualidade de vida Foi a total. organização. É, E lá organização. existia duas oposições bem antagônicas ali, que é a máfia, entre aspas, dos ônibus, e o Uhum. pessoal querendo contrapor aquilo, que sempre foi daquele jeito. Quando aquele Pois, pessoal chegou no poder, tinha várias ideias por trás ali deles que eles começaram a botar para frente e mudou a cidade. sim. E Ó, aí, como eu estava comentando, por exemplo, sim. dessa questão da mobilidade, né? Uhum. Inclusive, lá em 2013 a gente começou com passagem, né? Questão de passagem, já como é que é importante, é onde a gente foi parar, né? É. Depois de protestar por passagem. Eu via reportagem de pessoas que moravam em Maricá, com três, quatro filhos, um casal, e eles não conheciam a cidade, não iam à praia, não visitavam os pontos da cidade, trabalhavam com comércio, mas não tinham condições de sair com cinco passagens para ir para algum outro lugar. E só esse poder circular, eles levavam o comércio deles para outros lugares, eles conheceram e passavam a frequentar outras partes. Olha que legal. E o comércio aumentava porque eles também consumiam em outras partes. Então, Uhum. tudo contribui. A gente aqui, por exemplo, quantos anos que eu não consigo te ver? A última Pois vez que é. eu te vi foi até no aniversário seu, né? Na sua Foi no casa meu mesmo. aniversário ou foi na festa junina? Foi na festa junina. Isso já Eu tem fui há uns muitos anos. tempos, eu acho. Olha que Então, absurdo. por quê? Porque eu não trabalho mais no Rio. Então, a mobilidade para mim, hoje em dia, tá muito caro. Uma ida e É, volta para o Rio, de onde eu tô, 30 ou 50 reais, sei lá. Então, é, assim, não tem é, como. é muito Eu caro. não vejo mais o Ed, o Thiago, o Heron, tanta gente boa aí que eu não consigo Tiago, eu ver. não vejo desde 2018, eu acho. Eu não lembro se a gente se viu em algum show, mas acho que a última vez foi no aniversário dele. Voltei de Hum. viagem, voltei de viagem do Chile, aí foi aniversário dele logo depois e a gente se viu. Ponto. Eu acho que depois disso foi Então, Thiago. como o Tem, transporte faz diferença na vida da gente. pois E é, nisso vem a marca do ônibus, aí a barca que não aparece, é o metrô que não existe. Uma exato. coisa vai levando a outra e a gente já saiu totalmente da pauta há muito tempo nesse Não, mas a ponto. gente está falando de política, né? Eu acho É tudo importante política. tudo política. Outra cidade que tem um exemplo só mais esse de mobilidade, e a gente volta para o assunto de fato. É Curitiba, que eu não sei se eles mantêm, mas aos domingos a passagem de ônibus era R$ 1, Olha aí que legal. para que as pessoas Não pudessem sabia. sair de casa com as suas famílias para passear, né? Então, você imagina, como você falou, uma família com marido, mulher e dois filhos para fazer um passeio, dependendo do valor da passagem. Aqui no Rio, acho que é quatro e pouco, né? 4,50 uma passagem. Só ir de volta dá 9,18 também sou de humanas, né? R$ 36 só de passagem. Então, não dá para manter Você isso conseguir sempre. sair com R$ 8 e de volta de passagem, você pelo menos vai na praça, vai no Jardim Botânico, que o acesso é público, vai em áreas públicas, em parques públicos e consegue passar um domingo com a família, né? Mas E isso você tudo, movimenta a cidade, você bota movimento na rua. Isso exato, vai ter comércio para querer ter essas pessoas que estão passando. Isso, exatamente. indiretamente até a nível de violência, de criminalidade, você vai inibindo, porque as pessoas estão Sim, mais na rua, que você né? ocupa Uma a coisa vai cidade. levando a outra. Bom, mas vamos voltar. Ó, o Bruno fez aqui na verdade, acho que ele só comentou, mas é importante falar, que ele não votou, Bruno Punk, não votei durante 18 anos. Na última eleição, votei por Temer. Ah, Por por temer é muito Temer, bom. é que a gente vê Temer, já, por Temer Temer, querido. Bozo fosse eleito. Vi vários punks fazendo o mesmo. Acho que a galera está sacando que as estratégias devem ser adequadas. É isso mesmo. A Ju está falando Eu que na acho que cidade dela eles dão material de construção, mas é isso que eles fazem. Não,
eles vão tentar te ganhar de alguma forma, né? E o Ed, mais uma vez, sempre contribuindo de forma muito positiva. Não existe vácuo de poder, sua ausência é preenchida. Exato, cara. Se a Tem gente aquela não. frase de alguém muito importante, que eu não vou lembrar agora o nome, que fala, né? Quando você não toma partido por uma injustiça que seja, você está automaticamente É, tomando partido de quem está violentando, né? nossa, eu não estava E vendo os comentários aqui, comentaram tanta coisa enquanto a gente estava falando. deve se Baju, empolga. Baju me corrigindo que eu falei verdurada. É a saudade da verdurada, amiga, você não tem noção. Alguém na área atualmente que você considere um locutor lúcido desse momento, Caio? O Ed está perguntando. A gente Na tinha um área, Boechat assim, de quê? De educação? na área política ou de educação, o Ed? Ah, cara, Porque. mas aí, infelizmente, a gente entra em opinião, né? Em partida. Eu vou falar aqui, vou falar a minha tendência política, sei lá. Pode Uhum. não agradar muita gente. De repente, é mais ou menos Mas que extremo. você acha Eu, importante. olha, por mais defeitos que existam, aquele mal menor que é horrível esse termo, para vários sentidos, inclusive nessa coisa de votar nulo, Sim. mas eu acho que o partido que está ali, bem ou mal no jogo político, tem crescido nos últimos tempos, é o próprio pessoal, por mais problemas que eles tenham. Uhum. Mas aqui na minha cidade, por exemplo, é uma galera bem ativa. Tem os problemas deles, os defeitos deles, mas eu acho que é o que mais está a cara da oposição hoje, eu acho, no geral, assim, em nível nacional, acho que está com eles. E o Uhum. pessoal ali junto, né? O PCdoB e tudo mais. A nível nacional, assim, eu tenho uma opinião mais trabalhista hoje em dia, mais progressista. Não gosto ainda de termo de esquerda, esquerdista, Uhum. socialista, apesar de eu ter um alinhamento para esse sentido. Mas acho que o trabalhismo que o PDT prega, eu acho que é uma coisa viável para tentar Uhum. reverter aos poucos essas coisas aí. Até, por exemplo, há pouco tempo aí tentaram vender, acho que era em Embraer, se não me engano, e eles encheram o saco lá e tal, conseguiram botar pressão e conseguiram segurar. Então, eu acho, ainda mais pra gente que é do underground, que é mais extremo, vamos dizer assim, na política, ninguém vai agradar a gente totalmente. É, com certeza Mas a não. gente tem que começar a Se alinha. tentar se alinhar ali de alguma forma. Igual, por exemplo, notícia. A gente fala das fake news e mídia governista, né? Falando de hoje em dia, mas também aquela mídia oposição muito fora do tabuleiro ali, eu também fico com o pé atrás. É, eu Então também. eu tento não. Se eu leio uma coisa ou outra, aquele tipo de denúncia que você sabe que não vai para mídia grande. É, Aconteceu, os caras estão noticiando, e aí daí mídia alternativa é uma coisa e essa mídia que eu tô falando é outra, não tem nada a ver uma sim. coisa com a outra. Mas essas mídias que denunciam certas coisas, eu dou valor. Eu sempre Mas pesquiso, de verdade, dependendo do tipo de denúncia, eu sempre pesquiso para ver quais veículos estão dando isso e a profundidade, sabe? E se tem referências e mais fontes falando a respeito, ou se tudo saiu da boca de uma pessoa ou duas só, sabe? isso. Isso. E o contexto todo da situação também é importante. Ó, o Ed E está também, falando que é na história, um locutor na história. cara, na história, Na área de não história. é exatamente história. Ele também tem um pezinho na história, mas é mais na sociologia, que é o Gessé Souza. Eu É não o cara conheço. que eu acho que analisa muito o nosso país desde a colonização. Ele Ó, que propõe beleza. uma nova visão. O Ed com certeza conhece, que o Ed é nota 10. É, Ele, eu acho a visão dele muito interessante e tenta explicar de outras formas. A gente tem aí dentro da nossa história o Sérgio Buarque, a gente tem o como é que é o nome dele? O Gilberto Freire. uhum, Enfim, a gente tem um pessoal que tenta escrever a história do Brasil, mas eles têm uma visão eurocêntrica, elitizada. O Gessé sim. Souza, que está vivo, dá entrevistas, participa do Jornal da Cultura às vezes aí à noite, Ó, ele
Então eu traz devo toda uma saber visão quem é, mas não diferente. estou ligando o nome à pessoa, porque eu sempre assisto. É, Deve conhecer sim. já vou procurar. Mas o que eu tava falando mesmo? É isso, é por aí. O próprio Karnal, né? O pessoal fala muito do Karnal como Sim, historiador. Ele é. tem também bastante. A área dele é outra, né? Ele é medieval, né? Mas Aham, ele tem umas reflexões, ele tem um lado filósofo dele, né? De uhum, analisar as coisas, é o que ele faz sucesso. uhum, E de uns anos para cá ele tem ganhado voz também na mídia, também acho interessante. Tem uma galera boa aí. E só para fechar a ideia da mídia, assim como a gente tem que ter nossa visão crítica e tentar, ao mesmo tempo, entender o jogo político, tentar absorver e tirar proveito disso, eu também não deixo de ver mídia padrão. A mídia que todo uhum. mundo fala, Globo lixo. Cara, mas é a visão, é bom você ver porque é a visão da classe média. A classe média está se informando pelo aquilo ali. Então é bom você Sim, também ter a mesma informação que eles. Você sabe mais também por trás que você está vendo um mídia ninja, você está às vezes ligado a coletivos e a gente na política. tem Intercept, tem um monte de lugar para você ler e filtrar as coisas, né? Isso. É importante também ver o todo ali, a opinião deles, para saber como eles estão enxergando aquilo, como eles estão encarando aquilo. Sim. Ó, acabei de descobrir quem é o Gessé Souza. Na verdade, saber que eu conheço, eu só não tinha ligado o nome da pessoa. Que coisa louca isso. Que tempo são esses que eu não sabia o nome dele? Já vi várias vezes, óbvio, mas nunca li nada não, já vou procurar. O Ed já indicou um aqui, já falou um livro dele. Para Bom, mim travou o chat aqui, eu não vejo mais as mensagens. Deve aqui ser a bateria gritando aqui também. talvez. Então, vamos fazer assim, para, né, também, coitado do seu celular. A gente falou para ele que era 55 minutos e a gente já está em 1 hora e pouca de bate-papo. Nossa, 1 hora e meia, Caio, Eu falando. vou conversar um pouquinho, matar a saudade um pouquinho. É, como que você acha que a educação vai sair da pandemia? Vão tentar mesmo empurrar a goela abaixo, como eu já tenho visto na área de universidades e pós-graduação, de fazer tudo de forma virtual e ensino à distância? Você acha que esse modelo eles vão tentar implantar para as classes de ensino médio, por exemplo? Como vai ser com os alunos em sala depois disso? E se vai ter livro de história, né, daqui a uns 5, 10 anos? Nossa, pesada essa última pergunta. Bom, a educação ela vai seguir o que ela já está fazendo desde sempre. Isolando, né, dividindo, mecanizando as pessoas. Ela vai continuar precarizando os professores e os demais funcionários da rede de ensino. Essa é a onda do EAD. Na faculdade ela vai se aprofundar, vai continuar se aprofundando. Na escola, eu não vou lembrar aqui exatamente os argumentos técnicos, porque tem muito tempo que eu li, mas por alguns motivos eles não vão conseguir fazer no nível que eles fazem no ensino superior, Uhum, mas não vai deixar de ter uma precarização maior. Eles vão tentar incluir um pouco mais de EAD dentro da experiência do ensino médio, pelo menos. Até porque agora a gente está sendo obrigado a ter. Então, uhum, meio que muito do que a gente está fazendo agora vai permanecer alguma coisa. Então, se antes a gente tinha quase zero de EAD, a gente já vai ter uma estrutura agora para isso. uhum, Mas a educação, no geral, ela vai seguir fazendo essa diferença, porque até como um antigo professor meu falava, a gente fala de educação, de educação para libertar, né, o pensamento, libertar as pessoas, a sociedade, mas a educação é uma coisa, a escola é outra. A uhum, escola, e principalmente no Brasil, ela não está ali para ajudar o pensamento crítico, ela não está ali para ajudar o pobre a se levantar, ela está ali realmente para reforçar as desigualdades que a gente tem na nossa sociedade. sim. E a gente pode fazer a mais ou além disso por nós. Como me perguntaram aí sobre a questão das fake news. Eu chegar no aluno individualmente, tentar trabalhar ele, num projeto aí de ensino, né, esse Enem que eu estou participando, por exemplo, tentar fazer com eles,
a nossa parte como agente da educação, ou até o que a gente puder ajudar, mesmo não sendo da educação, mas o que a gente puder contribuir para mudar isso, a gente pode fazer. Mas a escola em si, a estrutura de educação do Brasil, ela nunca se preocupou e não acredito que isso vai mudar daqui para frente. E sobre os livros de história, a gente vai ter alguns livros subversivos aí por fora para corrigir os livros padrão, que eles vão começar a trazer informações aí. Eu tenho essa visão meio pessimista no futuro de que Eu te perguntei porque eu também tenho a mesma visão, e sendo da área de comunicação e tudo, né? Isso me preocupa demais, porque, enfim, né? Comunicação, na verdade, está ligado em tudo, né? Eu costumo dizer que jornalista é especialista em 5 minutos de todos os assuntos, né? A gente, a gente tem que conseguir manter a conversa pelo menos por 5 minutos com as pessoas. Eu brinco com isso, mas me incomoda ver, e quando começou-se isso na campanha, né, eleitoral em 2018, 2017 para 2018, discursos negando alguns fatos históricos, né, como a ditadura e como o Holocausto, e dizer que essas coisas não existiram, né? Eu sou filha da ditadura, né? Eu nasci em 74. Eu via o começo da abertura política, eu direta já, eu fui com meu pai com 11 anos de idade para a Cinelândia para ver aquela luta. Ninguém pode me dizer que isso não existiu, sim. sabe? E é E, o que mais complica a gente nesse sentido de que, como tudo começou uns anos atrás, né? Ah, falou uma barbaridade. Ah, pô, isso aí é mentira. Todo mundo sabe que isso é mentira. A gente sabe, né? Porque a gente está ali vivendo. A gente pois sabe é, que estudou, a gente sabe que foi mentira. E você vai ignorando aquilo. Só que nem todo mundo tinha acesso que a gente teve de que aquilo era uma sim. mentira. Ou, de alguns anos para cá, foi crescendo uma população, a juventude, né, jovens adultos e tal, que foi absorvendo aquilo ali por 1, 2, 3 anos. A gente chegou num ponto agora que a gente está tendo que falar que a Terra não é plana, que o nazismo não é de esquerda, porque isso foi entrando no imaginário do pessoal e não se preocupava em perguntar e investigar. Porque a Uhum. verdade é que o trabalhador comum, né, aí no dia a dia, tem tanta coisa para fazer o dia inteiro trabalhando dentro de ônibus e família. Ele vai ouvindo assuntos por aí, ele não vai se preocupar em saber se aquilo é verdade ou não, até porque normalmente ele não tem lado naquela discussão. Então, o que Sim, falou para ele, é isso, beleza. Então, exatamente. lá na frente, se dá problema, a gente está vendo esse problema agora. É. E por isso que eu te perguntei, porque eu fico mesmo questionando como que serão os livros de história, né, daqui a um tempo, os livros oficiais, né? Porque, enfim, esse louco queria até padronizar os livros que vão para as escolas, né, de uma forma a Sim. revisionar mesmo o que está lá Eles registrado. têm muita gente lá dentro já com essa intenção, já pronto para Sim, isso. sim, Agora eles criaram um livro didático para as crianças, na educação infantil. Não, não pode ter. São coisas assim, são decisões, porque é aquela galera dele maluca, né? Então, as decisões são feitas sem especialista, sem discussão no meio. uhum, Então, qualquer pedagogo não vai defender aquilo. sim, As crianças pequenas, elas têm que ter livros, né, para ensinar elas e acompanhar o crescimento e desenvolvimento delas, mas não um livro didático. O livro didático é uma coisa que não tem idade para começar, não é nessa idade pequena. uhum. E ele colocou, eu não sei nem como em que pé tá isso. Esse já entrou, vai entrar agora em 2021, Eu também não mas sei, sinceramente, que se alguém aí souber e até puder mandar depois, até por inbox para a gente essa informação, e a gente vai procurar também, óbvio. Que é importante, gente. Por mais assim, eu não tenho filho, né? Não tenho até criança próxima à idade escolar, bem pequenininho ainda, e me preocupa muito os caminhos que a educação e o ambiente escolar, né, está tomando, como que essas crianças vão ser formadas, né? Porque o pensamento crítico é tudo nessa vida, né, Caio? Se a gente não conseguir. e falando em livro de história, até uma coisa que me veio à cabeça aqui agora. Daqui a alguns anos, quando a gente for falar do fracasso de economia, de educação, de tudo que a gente tem aqui,
eu acredito que esses livros vão acabar acreditando tudo a tal da pandemia e meio que deixando lá embaixo esse governo, porque já Sim, estava ruim antes, né? Mas a gente vai meio que apagar isso, né? Vai falar que sim. foi a pandemia que fez e Eu o já governo pensei estava nisso. Ele tudo deu bem. tanta sorte, cara, se pode sim colocar a palavra sorte num período de pandemia, mas ele deu tanta sorte que a pandemia caiu exatamente nesse período em que justifica-se todo tipo de fracasso e erro e perdas, né? Porque foge ao controle dele, né? Então ele daqui para frente ele vai, lógico que ele vai usar isso, como ele usou a fakeada, né? De 6 de Sim, setembro, né? Ele vai usar também a pandemia como uma desculpa de que nada deu certo, que ele precisa de mais 4 anos ou mais 8, é, né? Para que ele consiga colocar em prática, porque na verdade tivemos um ano perdido, né? E isso eu fico muito, muito triste, muito indignada com isso. Esse vírus, filho da puta, tinha que vir logo nesse momento, né? Ele não tinha que vir em momento exatamente. nenhum, mas ele vem no momento em que vai ser usado para justificar, sim, E aí o, é isso. a incompetência, né, dele. O vírus é o culpado, não sou eu. Os governadores e prefeitos são culpados, não sou eu. Sim, E ele não faz nada. não. Mas enfim, aí eu vou ficar falando dele A gente tem mais do que a muito. gente já fala todos os dias. É... Ó, a Ju comentou aqui que o conhecimento liberta, mas a educação não está aí para promover conhecimento. E o Ed falou Exatamente. que a gente está vivendo na era do guia politicamente incorreto. Exatamente. E a Ju comentou aqui que o pai dela tem 75 anos e vive numa cidade pequena. E para ele a ditadura era ruim para os bandidos. Bom, é. E É, hoje ela fala experiência com aí. ele e ele se abriu um pouco, mas tem muita gente na mesma condição do meu pai. Óbvio. Não, tem gente que enxerga nessa. Assim, as pessoas não conseguem entender o que foi a ditadura militar e acham que o militar na rua, ditando ordens e nos cerceando de alguns direitos, vai trazer mais paz e ordem para as ruas, né? É Não, aquela questão do seguinte, tem aí a experiência dele empírica, né? Ele viveu ali, viu aquilo, mas tem a censura, tem ele ter que ficar em casa. Não tinha uma rede social que a gente tem hoje, tá todo mundo com o celular na mão filmando tudo e você está vendo. A gente hoje que tem esse acesso, a gente conhece um monte de gente que não se atenta a nada disso, a gente está acompanhando os absurdos no dia a dia, tem gente que não vê. uhum, Então, eu até entendo que esse choque hoje dos negacionistas com o pessoal que tem informação e não aceita essa negação, lá na ditadura era todo mundo negacionista, entre aspas, estava dentro daquele escopo do governo, então não sim. tinha outra opinião. E quem não estava naquilo ali estava se ferrando, sendo preso, torturado, enfim. Então, é complicado mesmo conversar dessa É, forma, porque você tem que ficar mostrando, por exemplo, a corrupção. Ah, não existia. Hoje em dia, estão fuçando, os historiadores estão trazendo vários escândalos de corrupção que existiam e ninguém sabia. exatamente. Agora, com a pandemia, a gente foi ver lá que teve um surto, acho que de meningite, né, no Brasil. Uma Uhum. epidemia de meningite no Brasil durante a ditadura e ninguém sabia, ninguém se falava. A Não, Fiocruz, ela... a gripe espanhola matou bastante na década de 40, se eu não me engano. E aí é curioso que eu sigo uma página no Instagram falando da história de Nova Iguaçu. E aí agora que veio a público umas fotos mostrando a quantidade de tumbas que eram abertas no cemitério. O cemitério aqui era em outro local que eu nem sabia que já se mudou o local do cemitério da minha Sim. cidade aqui. Eles tiveram que abrir um cemitério novo para a quantidade de pessoas que morreram de gripe espanhola na minha cidade. E eu nem Sim, sabia disso. na capital, no Rio de Janeiro, a polícia passava e pegava, entre aspas, qualquer homem que tivesse, homem ou jovem, né, que tivesse na rua à toa, para ajudar a carregar corpo, porque era corpos amontoados pelas ruas. Não tinha cemitério para enterrar todo mundo. Teve um momento que foi proibido fazer no mês de novembro, nessa época, foi proibido ir no cemitério do Rio, que eu não vou lembrar o nome agora, porque para as pessoas não verem as montanhas de corpos que tinham lá. Nossa. Então, assim, era velado.
E concluindo o que eu estava falando da ditadura, teve um desmantelamento da tentativa, né, de desmantelamento da Fiocruz na época já. Uhum. Demitindo, trocando as pessoas que faziam as pesquisas lá. Perdeu-se muito de pesquisa lá, porque a ditadura estava cortando a ciência. Eu não vou lembrar o contexto agora, mas ela era contra, enfim. Ah, Assim, vou falar muito leigamente, esse governo me parece, óbvio que de certa forma, sim, eles estão revisitando essa história, né, do período da ditadura, né, em maior ou menor grau, eles estão revisitando, tomando algumas medidas parecidas, e as sim. pessoas não, como as pessoas não têm conhecimento, é o que você falou, hoje em dia a gente tem muito mais acesso, as pessoas não conseguem enxergar uma gravidade nisso, né? E é isso que a gente E tem. só que o problema deles é que hoje em dia existe internet, rede social. A gente está em pandemia, dentro de casa, eu deveria estar. Eu, pelo menos, estou. Eu sei que nem Exato. todo mundo pode. Quem pode, deveria estar. E eu não deixo de ter informação, não deixo de falar com meus amigos, não deixo de consumir cultura. Por mais Exato. que tenha dificuldade, né, certas culturas estão aí precárias e tudo mais. Nossos amigos aí de som, de imagem, né? Cenografia e tudo mais. Mas temos informação todos os dias. Naquela época, pode-se falar de ditadura, pode-se falar em época de epidemia, as pessoas ficavam em casa e não tinham tanta informação. Hoje uma MP sai em Brasília, já tem reação, amanhã já volta atrás, por exemplo. Bolsonaro Ah, é ótimo nisso, né? Ele eu, faz uma coisa, se deu muita exa, coisa, ele volta atrás no dia seguinte. Ah, não exa, foi isso que eu disse. exatamente. Eu tenho o Então, acho aplicativo que do Diário Oficial, né, da União, que publicou no Diário Oficial, eu recebo no meu celular a atualização dizendo o que saiu, sabe? Então eu já. E aí, isso eu gostei, quero isso aí. Gostei disso é um aí, não sabia que existia. aplicativo. Existem vários aplicativos ligados à política que são interessantes, depois eu te passo. E vou te dizer que às vezes eu me breco, eu deixo de ler para assim, para ter um pouquinho de sanidade, sabe, à noite, porque às vezes na calada da noite, isso que me entristece, me deixa muito injuriada, é de na calada da noite eles aprovarem algumas coisas e saírem publicações do Diário Oficial, tipo 9 da noite, 10 da noite, esses putos estão trabalhando para eles. E E aí aí, não dá tempo de ninguém tomar conhecimento, eles já publicam, já no dia seguinte você acorda com uma nova decisão tomada sem você nem ter partido. Não tem audiência pública para você dar a sua opinião, né? E isso me incomoda bastante nesse governo, muito. e uma das diferenças, bem ou mal, que a gente tem hoje com a época da ditadura é exatamente ser imprensa livre. O cara Sim, botou 10 da noite lá, publicou algo diferente, já vem pro jornal na hora, já estão sim, atentos ali, né? E nós exa vamos tendo a reação dentro do exatamente. possível. E sobre o que você falou aí de desânimo e tudo mais, só para fechar aqui, eu acho que vai descarregar. Mas, só para fechar, você falou sobre que dá um desânimo às vezes acompanhar esse tempo todo. Tem que ter estômago Sim, mesmo, né? Eu também não tem. aguento muito, não. Tem vezes que eu tiro uma semana, não quero ver jornal, não quero saber, porque não tem como. Ainda mais em pandemia, a gente tá, né, cada um tem a sua É, reação dentro da pandemia. sim, Hoje, por exemplo, eu até conversei com você, estava ansioso para vir hoje, não sabia como é que ia ser. Por quê? Tem dias, eu acho que até foi bom eu estar aqui meio apaziguador, falando de, não, vamos ver voto e tal, vamos, educação. Tem dias que eu acordo, cara, tem que tacar fogo em tudo, não quero saber de nada, não dá, não adianta. Então, é normal a gente desanimar. Ainda sim. mais com como está a política hoje, ainda mais com a situação de isolamento. Mas a gente tem que tentar fazer aquele esforcinho de um dia ou outro, não, vai dar certo, vamos tentar. E, sabe, É, como um amigo falou, né, que ele sempre votou nulo, mas viu que estava é, meio diferente, vamos tentar exato. mudar. A gente não pode se anular, né? A gente tem que dosar realmente. Eu tenho feito isso. Eu leio alguma coisa quando me dá aquele ânimo de pegar o livro para ler. Se eu estou lendo um livro de história, uma biografia e aquilo está me cansando, eu pego alguma HQ, algum outro tipo de livro para poder dar uma refrescada na cabeça. Vejo um filme. Eu adoro ver filme baseado em história real. Eu tenho dado um tempo porque são pesados demais. Eu acompanho muito a época da Segunda Grande Guerra, então não tenho visto porque são coisas pesadas e para você digerir
com tudo isso que está acontecendo, é bem mais complicado. Então, a gente tem que saber como lidar individualmente com isso, né? Mas a gente não pode se alienar, a gente tem que se informar, ter ao Exatamente. nosso lado pessoas conectadas para a gente conversar a respeito e ver se o que você está tendo a sensibilidade de entender ou de apreender é o que realmente está acontecendo, senão a gente pira, né? É uma situação bem complicada. A gente vive duas crises, né? Uma política e uma sanitária. E, É enfim, pesado. pesado. E alguém falou aí sobre a cultura realmente salva, cara. Cultura e educação salva e a gente tem que lutar por É, isso. e aí você E daqui, só para comentar aqui por cima do que você falou, ainda mais a gente, né, que todo mundo que está aqui no Portal Revoluto é ligado à arte de uma forma ou de outra, à cultura. sim, E a cultura é a última fronteira, quando cair tudo, é a cultura que vai ser o mínimo de resistência, sabe? sim. Então, se a gente desanimar de vez, não vai ter ninguém para segurar. Então, é difícil, mas tem que fazer um esforço de vez em quando, A tentar. gente tem, é por isso que essa live foi muito importante, de verdade, Caio, quando você propôs falar, e eu fiquei muito feliz, porque o Portal Revoluta é isso, a gente tem que falar da música, a gente fala sobre a cozinha vegana, sobre vários assuntos inerentes ao que a gente vive na cultura underground, mas é importante falar de política e falar de educação, ainda mais nesse momento, né? E, enfim, todo mundo está envolvido com isso, todo mundo tem um filho, um sobrinho, um vizinho que está na escola, tem pessoas para a gente formar opinião, né, e instigar que a pessoa procure informação, até porque, e dentro do estilo de música que a gente gosta mais, que tem o hardcore, o punk, eles, né, são política pura, assim, não tem como É, não ser, porque contesta tudo isso. Eu não digo política por levantar bandeira enfim, de algum partido, mas sim política no que tange a discutir e trazer reflexões. Né? Eu mas aprendi muito, existem valores, né? Independente de partido, sim, tem valores que a gente tem que botar ali, até porque senão aparecem as bizarrices musicais, às vezes aí um cantor, um artista ou outro, com umas opiniões totalmente contrárias ao que tecnicamente ele deveria estar associado, né? Não vou citar nomes nem bandas, mas enfim, é complicado. Tem um pessoal aí que, quando você pensa que ela vai vir com uma postura política, ela está totalmente alienada, com uma opinião totalmente não, contrária. total. Não vou ficar citando nomes, mas em alguns shows que a gente já até foi por ir por uma banda, né, que a gente gosta e tudo, mas que a outra banda maior ia fechar a noite. A gente vê a diferença de público, enfim, divisões Até políticas, esteticamente muda, né? Você já sabe de né? longe Mas, a vibe da pessoa. enfim, nada contra, até porque eu já teve show que eu fui muito patricinha, das pessoas até olharem estranho. Eu fui num show de vestido em São Paulo, ficou todo mundo perguntando por que eu estava de vestido. Gente, eu escuto a música, me deixa com a roupa que eu quiser usar, né? Mas, enfim, mas é exatamente esse tipo de banda grande que leva o público equivocado, a gente tem que estar de olho, porque somos a resistência, Caio. No fim das contas, é isso que eu quero dizer. Isso, sempre. E somos a resistência, pessoas os que entenderam, né, as aulinhas do tio Diallo Biafra, né, entre outros que escreveram letras e botaram a gente para pensar a respeito do, do ser humano, do cidadão, do nosso papel, né? Bom, é isso. E a Gente, eu gente tem que vou... passar essa mensagem para a molecada também, né? Essa mensagem que a Sim, gente absorveu. exatamente. Desculpa, Por te isso, cortei. nada. Ó, só faltam 8 minutos para acabar mais uma hora de Meu Deus. Queria agradecer a todo mundo que ficou, quem entrou pela metade, ou enfim, e dizer que as lives ficam disponíveis no IGTV, no Facebook e no YouTube. No YouTube eu já estou preparando um material que vai ser exclusivo para lá, entrevistas, bate-papos, num outro formato, com integrantes de banda, a galera da área de cultura e arte.
Então, se inscrevam no canal para poder acompanhar o que vai estar acontecendo lá. A pandemia trouxe isso de bom, né? Eu me reinventei em algumas coisas e as lives têm sido terapia para mim, na verdade. Né? É um momento do dia que eu consigo respirar e focar em outra coisa, e isso tem sido muito importante. Acho que para quem está aqui também é importante. O canal, Ana Paula, do Revoluta é Portal Revoluta. Eu ainda não consegui botar esse nome lá, porque eu preciso de 100 inscritos no canal. O canal é novinho, o canal tem 1 mês e meio, eu acho. E eu acho que só tem 75 inscritos, por enquanto. É isso mesmo, 75. Eu preciso de 100 pessoas lá para poder conseguir mudar o nome para Portal Revoluta. Mas se você escrever YouTube, Portal Revoluta já cai direto lá, tá bom? E, Caio, vou deixar o espaço para você se despedir. Muito obrigada. Foi uma aula de tudo, de cidadania, digamos assim. Esse bate-papo foi muito enriquecedor. Espero que você também tenha gostado. Eu vou deixar você se despedir da galera aí. E obrigado ao Fábio do Cicterro estar aqui acompanhando a gente. Disse que a live foi excelente. Então, Baju também, obrigada. E é com Valeu você. aí, galera toda que colou. Obrigado por ouvir a gente aí, esse bate-papo aqui. Não sei se vocês estavam desde o iníciozinho ali, mas a primeira coisa que eu vim falar é que exatamente eu não estou aqui para ficar falando, querer dar aula, ensinar nada, pelo contrário. Tem gente, inclusive amigos que fizeram perguntas aí hoje, que são tão ou mais gabaritados e sacam às vezes muito mais de certos assuntos do que a gente aqui. Mas foi muito bom conversar aqui, poder botar umas ideias no ar, atingir pessoas que eu não conheço, que estão acompanhando. Isso é legal também, passar para frente alguma ideia, alguma reflexão. Muito importante também, eu gostei muito desse lance da live que você está fazendo. É um momento que a gente pode aproveitar dessa forma, né? Eu acho interessante aproveitar aquele gancho de lives aí. Está sendo bacana acompanhar também. E no mais é isso, cara. Não desanimem, vamos em frente. A situação está muito complicada e o horizonte está pior ainda. Sim. Mas se a gente se render, vai piorar de fato. Então a gente tem que começar a se organizar e naquele trabalho de formiguinha ali com quem está em volta, porque a gente tem contato, tem entrada para dialogar, tentar fazer a pessoa refletir, né? Não precisa nem falar opinião diferente, falar que está errado, não é A, é B, não nesse sentido de confronto, mas de lançar ideias e incentivar essa pessoa a correr atrás de informação, pesquisar outros meios de informação, para ela começar a abrir os olhos. E acho que é isso. Agradeço o convite. Eu que agradeço. Não, foi um pedido meu, né, de querer vir aqui e trocar uma ideia. Agradeço você ter aceitado, né, Imagina, não, foi demais. Para quem não sabe, eu tinha feito a live com o Josimas sobre comunidades indígenas, né? Sobre o filme que ele produziu, A Terra Me Disse. Quem não assistiu, assista lá no YouTube. A Terra Me Disse. Fala sobre a criação de uma aldeia indígena no litoral, se eu não me engano, norte de São Paulo. E aí o Caio, lá pelas tantas, isso foi no sábado cedo, aí mais para a noite ele me mandou mensagem parabenizando pela live e se colocando à disposição se eu quisesse bater um papo sobre educação, política, enfim, história, que eu poderia chamá-lo, e aí eu não perdi tempo. E já coloquei... Eu lembro que ele comentou sobre as crianças indígenas quando elas iam para a escola comum, né? Sim. Eu achei muito interessante ali. É dali que eu pesquei, caramba, educação, demais. Foi maravilhoso você ter se proposto, né, se colocado à disposição. E aí acabou que o convidado que era para ser hoje, ele teve um problema, eu já adiantei você, eu falei, bora conversar. Show. E no sábado, gente, para todo mundo. Né? E no sábado eu vou conversar com o Jefferson, que é baixista das bandas Agrotóxico e Flix. Ele também é dono do selo Red Star Records e administra um espaço em São Paulo que é aberto para shows, né, o Espaço Som. A gente vai falar sobre a trajetória dele dentro do punk, do hardcore, enfim, todas as movidas que ele faz, as bandas que ele apoia, e sobre a postura dele dentro do antifascismo, enfim. E a gente vai conversar sobre isso tudo. Estou achando que uma hora não vai dar, a gente
A gente já conversou E eu sobre estou isso. muito interessado nesse sábado porque eu sou muito fã do trabalho dele. Ah, Inclusive, eu já levei Flix para a sala de aula para analisar a letra. ó, que maravilha. E Comente isso na live e se puder mandar no pergunta. sábado eu vou estar aí. Quem quiser mandar pergunta, galera, vocês podem mandar inbox para mim durante a semana, né? E aí eu faço as perguntas no ar sem problema, porque às vezes aqui, lendo os comentários, eu me perco um pouco. Eu estou começando a melhorar um pouco esse negócio das lives. No início, então, ficava mega nervosa, não conseguia ler nada aqui. Hoje em dia eu já consigo. E é isso. No sábado vai ser o Jeff e para a semana que vem, no próximo sábado, vai ser a Ioli, que é vocalista da banda Gente. Acho que vocês têm que ouvir essa banda. É uma banda da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias. E a gente vai abordar vários assuntos, né, de produção cultural da Baixada, mas também sobre o racismo, né? Ela é uma negra, então tem muita história para contar. As letras da banda Gente são muito contundentes, então eu acho importante convidá-la para bater um papo. Então já vão escutando a banda Gente para conhecer um pouco do histórico da Ioli. Eu vou conversar com ela no próximo sábado. Tá bom? Então um beijo, cuidem-se. Valeu, galera. Tchau, Quem tchau. puder, fique em casa. Quem não puder, saia de máscara e leve seu álcool em gel. E é isso. Só a cultura e a educação salvam e a gente segue em frente. Beijo, até. Valeu.